Sejam bem-vindos ao Portal de Luz. Nós hoje temos um ilustre convidado, o Dr. Décio Iandoli Júnior. Mas antes, vamos orar com Chico Xavier. Na hora atribulada de crise, em que as circunstâncias te prostraram a alma na provação, muitos acreditaram que não mais te levantarias. No entanto, quando as trevas se adensavam em torno, descobriste ignoto clarão que te impeliu a trilha da esperança laureada de sol. Na cela da enfermidade, muitos admitiram que nada mais te faltava senão aceitar o lance da morte. Contudo, nos instantes extremos, mãos intangíveis te afagaram as células fatigadas, renovando-lhes o calor, para que não deixasses em meio o serviço que te assinala a presença na terra. No clima da tentação, muitos concordaram em que apenas te restava a decadência definitiva. Todavia, nos derradeiros centímetros da margem barrenta que te inclinava ao despenhadeiro, manifestou-se um braço oculto que te deteve. Na vala da queda a que te arrojaste irrefletidamente, muitos te julgaram para sempre em desprezo público. Entretanto, ao respirares no cairel da loucura, recolheste íntimo apoio que te guardou o coração, refazendo-te a vida. Na tapera da solidão, a que te relegaram os entes mais queridos, muitos te supuseram em supremo abandono, mas no último sorvo do pranto que te parecia inestancável, experimentaste inexplicável arrimo, induzindo-te a buscar outros afetos que passaram a enobrecer-te. No turbilhão das dificuldades que te envolvam o dia, pensa em Deus, o amor onipotente que não nos desampara. Por mais aflitiva seja a dor, trará Ele bálsamo que consola. Por mais obscuro o problema, dará caminho certo, a justa solução. Ainda assim, não te afoites em personalizá-lo ou defini-lo. Baste-nos a palavra de Jesus, que nos revelou como sendo nosso Pai. Sobretudo, não te importe se alguém lhe nega a existência, enquanto se lhe abrilhantam as palavras nas aparências do mundo, quando pudeste encontrá-lo dentro do coração nos momentos de angústia. É natural seja assim. Quando a noite aparece, é que os olhos dos homens conseguem divisar o esplendor das estrelas. Dr. Décio Iandoli Júnior está de visita a São Paulo. Ele é médico, cirurgião, endoscopista, presidente da AME do Mato Grosso do Sul e professor da Faculdade Anhanguera do Mato Grosso do Sul. Dr. Décio, é um prazer tê-lo aqui conosco. Prazer é meu. O senhor acaba de lançar o livro Da Alma ao Corpo Físico e existe um capítulo que eu acho que particularmente deve interessar os nossos telespectadores, que é sobre genética. Dr. Décio, um dos temas abordados é fatalidade e destino. Nós espíritas acreditamos nisso? Então, esse tema está dentro do capítulo de genética por causa de uma coisa que é chamada determinismo genético. O pessoal da nossa geração aprendeu na escola que nós éramos o que os nossos genes determinavam.
E existia uma corrente, inclusive dentro da psicologia, de que até o nosso caráter, o que a gente gostava, não gostava, estava tudo pré-determinado nos genes. Depois do projeto Genoma e da identificação dos nossos genes, que a gente imaginava que tinha mais de 100 mil e a gente tem cerca de 24 mil genes, e que nossa espécie tem menos genes que muitas outras espécies, principalmente do reino vegetal, então isso caiu, desabou, né? E agora, a própria genética já sabe que os genes não são imutáveis, que a influência deles é importante, mas não é determinante, e tudo foi evoluindo para essa questão. Então, essa fatalidade, né, de que você era um mero joguete na mão dos genes, da ditadura dos genes, né, isso daí acabou. E aí eu fiz uma pequena reflexão usando algumas questões do Livro dos Espíritos falando sobre isso, né. A gente tem essa coisa do karma, que às vezes, que o Espírita fala que é ação e reação, e às vezes a gente usa isso como um substituto para um determinismo. Sim. Então, assim, não adianta eu lutar contra isso porque esse é o meu karma. Ou não, eu preciso passar por isso, então eu vou passar. Então as pessoas confundem resignação com submissão, elas confundem ação e reação com lei de Talião, né, que são duas coisas diferentes. E acho que é importante a gente perceber isso. Existe um destino provável. Então, quando eu saí de Campo Grande ontem, meu destino era São Paulo. Eu tinha uma programação. E isso, eu estou cumprindo essa programação. Mas um monte de coisa podia ter acontecido e as coisas mudarem no meio do caminho, né? E a gente controla muito isso. Em relação à genética, doutor Décio, é importante reconhecer a predominância do perispírito como essa matriz genética. E que é mais importante até do que a própria genética, né? Na verdade, os genes que estão nas nossas células, eles já foram trabalhados pela organização perispirítica. Então, no momento que eu vou reencarnar, e que o meu perispírito, ele se liga àquelas células que trazem o material genético dos pais, né? A influência do nosso perispírito sobre essa matriz genética já provoca algumas mutações gênicas para que aqueles genes traduzam quem eu estou nesse instante que eu estou reencarnando. As minhas facilidades, as minhas dificuldades, os meus problemas. Tudo isso vai influenciar de uma maneira positiva ou negativa, produzindo novos genes a partir dessa mutação. Isso a gente evidencia muito no caso de gêmeos. São gêmeos, têm a mesma herança genética, mas são bastante diferentes. São diferentes, inclusive biologicamente, né? As impressões digitais são diferentes, marcas de nascenças diferentes, e são pessoas diferentes, com gostos diferentes, desejos diferentes. Eles têm muita coisa em comum porque eles compartilham os genes, mas até a impressão gênica, a expressividade gênica, o que os cientistas têm chamado de etiquetas gênicas, né, os imprinted, são diferentes. Então são dois espíritos diferentes dirigindo um mesmo aparelho físico, né? As pessoas têm bastante dificuldade, doutor Décio, em entender o que é o perispírito. O senhor poderia nos explicar um pouco mais cientificamente? Então, o perispírito, ele recebe vários nomes, né? Eu fiz uma coletânea aí, tinha mais de 20 e tantos nomes, eu parei. Porque ele já é um conceito antigo e, ao mesmo tempo, revolucionário. E acho que a próxima etapa do estudo da medicina é o estudo do perispírito. É revolucionário para a ciência. Para a ciência, né? Então, acho que para traduzir, assim, o perispírito é o nosso corpo permanente, né? A gente estando encarnado ou não, a gente tem esse corpo que é o nosso veículo de manifestação da alma. Que é a matéria. O perispírito né? A alma é o nosso princípio inteligente. Então, ele se comunica a partir do perispírito. Então, é uma matéria sutil, que está numa outra dimensão, por isso o título do livro, né, do meu primeiro livro, Fisiologia Transdimensional, pensando em mais de uma dimensão coabitada pela nossa individualidade, né? E então ele é esse organismo, né? Que inclusive projeta, constitui o nosso corpo biológico, né? E neste perispírito estão impressas uma série de propriedades, de possibilidades, de capacidades que nem sempre estão manifestas quando a gente está encarnado.
É como se assim, quando você vai mergulhar, por exemplo, para você estar a 40 metros de profundidade no mar, você pode estar lá? Pode, desde que você esteja com a roupa, com o escafandro. Só que esse escafandro, você coloca uma roupa de borracha que dificulta a tua movimentação, você coloca uma máscara que limita a tua visão, você põe uma luva que dificulta o seu tato. Então, o nosso corpo biológico é o nosso escafandro. Sim. E nós estamos aqui, 40 graus, a 40 metros de profundidade, vivenciando e trocando, mais limitados. O perispírito, ele tem uma percepção 360 graus, né? É muito interessante a gente ver os relatos dos pacientes que tiveram experiência de quase morte. E que eles estavam descolados do seu corpo biológico. E que mesmo assim percebiam o ambiente. A maneira como eles percebem o ambiente é muito interessante. Alguns deles falam, eu consegui ouvir várias conversas ao mesmo tempo e identificar todas e entender todas separadamente. Eu conseguia ver tudo que estava acontecendo ao meu redor 360 graus. Eu conseguia estar em mais de um lugar ao mesmo tempo. A minha consciência conseguia perceber vários ambientes ao mesmo tempo. Então, esse é o perispírito, né? É o nosso corpo de verdade. E que a gente plasma ele de acordo com a nossa vontade e capacidade também. Diante desse conceito, como é que ficam as pesquisas genéticas, a engenharia genética? Então, na medida em que a gente perceber que esses genes que a gente está observando, eles, na verdade, eles são uma ferramenta de manifestação da consciência e que existe toda uma programação biológica que trabalha isso de uma maneira dentro das células, dentro da citologia, que é uma coisa que a gente já conhece mais, a gente vai ganhar uma nova dimensão para esses genes. Mas o que a gente percebe, através da obra do André, é que o nosso corpo físico, na verdade, ele é um espelho do nosso verdadeiro corpo, que está plasmado no duplo etérico. Sim. Né? E nesse duplo etérico tem célula, tem gene. Né? A doutora Marlene me contou uma vez que num desdobramento, o André Luiz levou ela no laboratório para ela observar as células do perispírito. E que ela via as células, as mitocôndrias, e ela tirou uma série de dúvidas com ele nesse desdobramento. Né? No dia que ela me falou isso, eu tive um estranhamento, mas depois quando eu fui reavaliar a obra do André, toda vez que ele fala das células, do cérebro, ele está falando olhando o duplo etérico e não o corpo físico. Sim. Então, e que é óbvio que o corpo físico é o derivado e não a causa. É que a gente sempre inverte, né? A gente acha que o que está acontecendo aqui é que é a realidade. Ou seja, então a medicina, quando ela trata o corpo físico, ela está tratando só o externo, a expressão, quando o que tem que ser tratado é o perispírito. Mas assim, é verdade isso, mas é uma mão de via dupla. Então, às vezes, o que vem de fora e afeta o meu corpo biológico tem um impacto na minha alma e no meu perispírito. E eu preciso reagir a isso de uma maneira saudável. E às vezes não vem nada de fora e a minha desarmonia do sentimento desarmoniza o meu perispírito e desarmoniza o meu corpo físico. Ou seja, tem que haver uma integração entre espiritualidade e ciência e medicina. Exatamente. Eu falo que a medicina que só vê o corpo biológico é tão capenga quanto aquele que só pensa no vibracional. Então você vai para o centro espírita ou vai para alguma terapia espiritual vibracional, passe, ou todas essas outras terapias que têm sido muito estudadas aí, o Reiki, Jorei, qualquer terapia vibracional. Se você só fizer isso, você não está tratando a pessoa como um todo. Se ela está encarnada, ela precisa também cuidar do corpo físico. E só o físico também não funciona. Por isso que elas são complementares, né? Doutor Décio, muito obrigada pela sua participação no Portal de Luz. Muito obrigado a você. Vamos a um breve intervalo e voltamos em seguida com o Portal de Luz. A Creche Lar do Alvorecer é uma entidade assistencial mantida pelo Grupo Espírita Caibar Schutel. Localizada em Diadema, tem como propósito trabalhar pelo desenvolvimento de uma cultura de paz através da educação e da assistência a crianças, jovens e adultos. São 250 crianças atendidas diariamente. Conheça nossas atividades e colabore conosco pelo ideal de um mundo melhor. www.lardoalvorecer.org.br. O jornal Folha Espírita, fundado em 18 de abril de 1974, se dedica à divulgação da doutrina espírita. Saiba mais sobre assuntos atuais com o enfoque do espiritismo, além de entrevistas e artigos de diversos colunistas.
Você pode escolher na versão digital ou impressa. Acesse e faça sua assinatura. www.folhaespirita.com.br. Voltamos com Maida no Momento Doutrinário. Olá, amigas e amigos do Momento Doutrinário, sejam bem-vindos a mais este encontro. Adelino da Silveira, no livro Chico de Francisco, conta que muita gente procurava o Chico em seu emprego e isto começou a causar-lhe problemas. Certa vez, uma senhora, em adiantado estado de perturbação, foi procurá-lo. O chefe de Chico não queria que ele atendesse ninguém em seu ambiente de trabalho e foi dito à senhora que o Chico estava em casa. Para a casa do Chico ela se dirigiu, sendo informada de que o Chico estava trabalhando lá na casa dele. E voltou novamente ao emprego. E disseram que o nosso amigo saíra a serviço. Ela resmungou qualquer palavrão e se foi. À noite, quando as portas do centro se abriram, a senhora avançou sobre Chico e deu-lhe inúmeros bofetões no rosto. Quando acabou de desabafar, através da agressão, falou com voz nervosa e trêmula. Está pensando que tenho tempo para andar atrás de você para cima e para baixo? E agora? Já para aquela sala e você vai me dar um passe, cachorro. A senhora sentou-se numa cadeira e ficou esperando. E Chico começou a pensar: Senhor Jesus, para se transmitir um passe, precisamos estar calmos, com o coração voltado para o amor do próximo. O Senhor sabe todas as coisas e sabe que não estou com raiva dela, mas ela me deixou num estado meio diferente. Ajude-me, Senhor. Então o Espírito de Emmanuel lhe aparece e diz: para ajudá-la, Chico, é preciso alcançar-lhe o coração. Converse com ela. E o Chico disse para a irmã em sofrimento: minha irmã, a senhora me perdoe ser uma pessoa tão ocupada. Não pude atendê-la em meu emprego porque meu chefe não permite. A senhora compreende? Estou ali para servir a empresa que me paga. Não posso perder aquele serviço porque tenho muitos irmãos para ajudar. Foi conversando, e a mulher se acalmando, para em seguida começar a chorar. O Chico, então, transmitiu-lhe o passe e ela foi devolvida à razão. Depois de sua saída, o médium perguntou ao Espírito Emmanuel: Emmanuel, eu não estou com a razão? A resposta foi esta joia de caridade cristã: você, Chico, está com a razão, mas ela está com a necessidade. No outro dia, quando o Chico chegou ao serviço, estava com o rosto todo inchado. Seu chefe indagou o que ocorrera. Bati na porta. Ele então olhou por sobre os óculos e perguntou novamente: mas dos dois lados? Neste exemplo de Chico Xavier, fica claro o ensinamento de Jesus: fazer o bem sem olhar a quem. Reflitamos profundamente sobre esta lição. Obrigado pela companhia, saúde e paz e até o próximo encontro. Agora no Portal de Luz, Sandra Marinho em Educa Tua Alma. Por que será que algumas pessoas têm um temperamento marcado por explosões quase sempre infantis? Por que não se dão conta de que as suas explosões contaminam tudo ao seu redor? Estamos falando de cólera. E a cólera humilha as pessoas e destrói tudo ao seu alcance, inclusive aquele que a gerou. O Evangelho segundo o Espiritismo faz o diagnóstico. O orgulho leva a vos crer mais do que sois, a não poder sofrer uma comparação que possa vos rebaixar, a vos considerar, ao contrário, de tal modo acima dos vossos irmãos, seja como espírito, seja como posição social, seja mesmo como superioridade pessoal, que o menor paralelo vos irrita e vos fere. E o que ocorre então? Entregai-vos à cólera. Pois bem, falaremos hoje sobre esta terrível doença da alma que leva o ser humano às raias da irracionalidade, equiparando-o ao animal.
Hilário Silva nos conta no livro Almas em Desfile uma história real que ilustra com muita propriedade o que estamos falando. Conta que um homem de nome Antônio Sobreira era dono de uma pequena frota de caminhões e um dia, visitando sua mãe doente, esta o aconselhou a ter mais cuidado com a sua irritação. Era espírita e na reunião da véspera, um espírito que tinha desencarnado devido a um ato de imprudência conclamou a todos os presentes a lutarem contra a cólera. Assim, a senhora estava ali a aconselhar o filho que se mostrava muito nervoso nos últimos tempos. Antônio disse para a mãe não se preocupar e foi embora. Entretanto, mal saiu à rua, alguém o chamou comunicando que seu filho havia sido atropelado por seu irmão que estava dirigindo um de seus caminhões. Desesperado, chegou ao local onde viu uma aglomeração de gente junto a uma mancha de sangue no chão. Gritava: "Cadê meu filho?" Uma mulher respondeu que tinha sido levado ao hospital no colo da mãe, junto com 2 médicos que haviam passado momentos antes. Neste instante, chegou seu irmão Avelino. Estava transtornado, pedindo-lhe desculpas e explicando que estava dirigindo devagar, mas seu sobrinho atravessou de súbito e não deu para frear o caminhão. Antônio nada mais quis ouvir e foi para cima do irmão, gritando impropérios como: "Arranjei o caminhão para você a fim de matar a fome da sua família e você mata meu filho." Espancou violentamente o irmão, deixando-o prostrado ali, gravemente ferido ao chão. Enfurecido, pegou o carro e foi para o hospital, onde levaram seu filho. Já na portaria do hospital, sua mulher e seu filho, felizes, vêm ao seu encontro. "Ai, graças a Deus, nada aconteceu ao Toninho, nenhum arranhão sequer", disse-lhe a esposa sorridente. Meio tonto, Antônio começava a sentir o desespero do remorso. Perguntou pelo chão no asfalto, ao que sua mulher explicou tratar-se do sangue do Totó, o cachorrinho de estimação da família. Quanto aos médicos que o socorreram, eram veterinários que estavam de passagem pelo local. O nosso amigo Antônio só pensava nas palavras da mãe e chorava copiosamente de arrependimento e vergonha. É isto, meus amigos e amigas, guardemos conosco a lição. Se somos vítimas da cólera, está na hora de modificar nosso padrão de comportamento. Que tal começarmos por alterar a nossa forma irritadiça de pensar? Para isto é preciso introduzir primeiramente a paciência frente aos acontecimentos da vida. É preciso abrir espaço mental para o outro, saber ouvir os que nos cercam, abandonar a postura de primeiro da classe, de donos da verdade. Uma atitude simples, mas muito boa, é respirar fundo, contar até 10 antes da explosão. Isto ajuda a não cair nas malhas da exasperação, da macriação e da brutalidade que trazem sempre graves consequências à nossa saúde e à nossa vida em geral. Outro dia, uma amiga sugeriu mentalizarmos Jesus antes das nossas explosões, procurando vê-lo nas suas peregrinações enquanto estava na terra, andando às margens do mar, nas montanhas, quando discorreu sobre o Sermão da Montanha junto às criancinhas. Sem dúvida, este também é um antídoto poderoso contra as explosões de cólera. Um grande abraço e até o próximo encontro. Portal de Luz volta na próxima semana. Muito obrigada.